Este é mais um culto online, realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Domingo, às 8h30. Escola Bíblica Dominical. E às 17h30, culto de louvor e adoração a Deus. Terça-feira, culto de oração, às 19h. Quarta-feira, culto de ensino da Palavra de Deus, às 17h30. Aos sábados a partir das 18h, culto online. Nosso endereço: Rio 9 de Julho, 169 Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, que Deus esteja acrescentando muito mais bênçãos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande nós estarmos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento nós vamos estar orando, pedindo a misericórdia de Deus para que Ele possa revelar a sua palavra, né? Porque Ele é digno de toda a honra, digno de toda a glória e de toda a adoração. Vamos orar no nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, nós pedimos a sua graça e misericórdia. Direciona as nossas vidas, enche-nos com teu Espírito, fala conosco, Senhor meu Deus, porque nada sabemos. Se não for o teu Espírito a revelar a tua palavra, nós estaremos perdidos. Mas clamamos ao Senhor, a tua presença, a tua graça, abençoa o lar e a casa dos nossos irmãos, fortalece o Senhor, meu Pai, na sua misericórdia. Se existe algum enfermo, se existe alguém, Senhor, que está passando por lutas e situações difíceis, clamamos, Senhor, meu Deus, que o Senhor esteja entrando com provisão e providência divina, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Aqui em Crônicas, capítulo 21, versículo 1 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: Que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são, porventura, todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo o Israel e então voltou a Jerusalém. 1 Crônicas 21, 4. Vemos aqui em 1 Crônicas que faz um resumo sobre a vida de Davi, né? E seu reinado. É que Saul morre e de repente Davi, no capítulo de número 11, ele é aclamado rei de Israel. Observe bem. E ele ganha novos aliados ali em Siclag, em Hebron, né? No capítulo de número 12, observamos isso. Houve um problema no transporte da Arca da Aliança até Jerusalém, como nós podemos observar no capítulo de número 13. E outros problemas houve, mas só que se nós formos estar fazendo um resumo, veremos que Davi está em extrema ascensão em seu reinado. E isso faz com que ele se orgulhe. Ou seja, Davi estava tendo vitória sobre todos os seus inimigos, aqueles que eles afrontavam, né? Nós vemos aí com relação aos filisteus, que estavam sendo completamente dominados por Davi. E isso no seu reinado fez com que Davi se orgulhasse, né? No capítulo de número 21, como nós acabamos de ler, Davi ele quer fazer um censo com relação ao povo de Israel. Não é para ver a necessidade do povo. Então, o que as pessoas necessitam no seu bairro, para ver alguma carência com relação ao saneamento básico, com relação aos problemas enfrentados pela população. Não. Este censo que Davi quer levantar
É justamente para ver o tamanho do seu exército e quem ele poderia regimentar para estar integrando, né, o seu batalhão. Isso está escrito aqui na palavra de Deus. Olhe só. No versículo de número 5 diz assim a palavra do Senhor: E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. Era todo o Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada. De Judá, 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Então arrancavam da espada, logicamente que nós podemos imaginar que ele estava querendo levantar um censo para ver quantas pessoas tinha ali no povo de Israel, em Judá, para poder ir à guerra para ter vitória. Então isso pareceu mal aos olhos do Senhor, não é? Pareceu muito mal aos olhos do Senhor. E observemos que dentro desse capítulo, né, que nós estamos aqui analisando, que Davi, ele insistiu com Joabe, insistiu. O diabo colocou aquilo no coração de Davi para que ele se orgulhasse, para que ele para que Davi pudesse observar, poxa, mais grande é o meu exército. Ah, agora está tudo dando certo para mim. Ai, porque agora eu vou vencer os meus inimigos, porque agora estou conquistando. Meu irmão e minha irmã, existe um perigo muito grande de quando nós achamos que as vitórias ela vêm através do nosso braço, através do nosso intelecto. Hoje em dia, claro, né, esta palavra aqui, em 1 Crônicas, capítulo 21, é um exemplo para nós que nós não devemos nos orgulhar de nada, que tudo que nós obtemos vem da parte de Deus. As pessoas elas não estão vendo desta forma, não é? As pessoas adquirem uma bênção da parte de Deus e acabam o que? Se autoglorificando porque foi ela que conquistou, foi ela que ganhou, sabe? Porque ela pode, ela acontece. Isso daí, meu irmão, é uma baita de uma blasfêmia contra Deus, porque tudo que nós adquirimos vem da parte de Deus. É Deus que tem que ser glorificado, porque nós não podemos nada, nós devemos servir a Deus. E esse tipo de coisa causa uma certa itinerância. Você está entendendo? Que a pessoa ela acha que pode fazer o que quiser. Ah, mas agora sabe o que é? Eu não tenho nenhuma liderança sobre a minha vida. Ah, porque agora eu não dependo de Deus. Agora porque agora eu posso fazer o que dá na minha cabeça que vai dar tudo certo. Era isso que estava acontecendo com Davi. E observe no versículo de número 3 que Joabe ele alerta Davi com relação a este mal que ele está causando, porque isso viria grande maldição sobre o povo, como nós vamos observar, viria grande maldição. No versículo de número 3, a palavra do Senhor diz aqui, ó: Então disse Joabe, o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é, porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Por que seria isto causa de delito para com o Israel? Meu irmão e minha irmã, olha só, o povo começou a sofrer, meu irmão. Ele foi avisado de todas as formas, Davi foi avisado, até mesmo por Joabe, que era uma pessoa inescrupulosa, sabe? Joabe estava avisando para Davi. Joabe, ele estava ali sendo um instrumento da parte de Deus para poder avisar Davi, mesmo que Joabe não era aquela pessoa, né, que era correta em todas as suas atitudes, mas Deus estava avisando. Às vezes Deus nos avisa das maneiras mais difíceis para nós, usa pessoas que nós nunca imaginaríamos que Deus usaria para nos avisar, mas muitas vezes o que acontece? A dureza de coração, e observemos que Davi insistiu no pecado. Davi insistiu em querer afrontar Deus, ele insistiu, o diabo colocou aquilo no coração de Davi e ele insistiu, queria insistir, a dureza de coração, sabe, a falta, sabe, de consciência diante de Deus que ele está fazendo algo errado. No versículo de número 4 diz assim: porém a palavra do rei prevaleceu, olha só, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, por isso saiu Joabe, passou por todo Israel
então voltou para Jerusalém. Então observe bem que Davi ele foi tão contundente, né? Foi tão contundente, foi tão autoritário, né? Tem pessoas que são autoritárias, não porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer, eu não quero saber, não quero ouvir ninguém, não quero ouvir a palavra de Deus, não quero... Aqui estava desprezando a palavra de Deus. Meus irmãos, não despreze a palavra de Deus, não despreze aquilo que Deus fala para mim e para você, não podemos desprezar, porque isso é mal aos olhos do Senhor. Às vezes vem consequência, né? Na vida da nossa família, vem consequência no nosso emprego, vem consequência, sabe, na sociedade por causa de atitude que nós temos. E isso causa um grande escândalo e impedimento da proliferação do evangelho na nossa vida. O que está acontecendo na nossa vida, sabe? Não é? Diz a palavra do Senhor, do que reclama o homem? Reclame dos seus próprios pecados. Depois que vem a dor, depois que vem a dor, pelo amor de Deus, não, Senhor, olha, a culpa é do Senhor, a culpa foi o Senhor que fez, foi o Senhor que... A culpa nunca é nossa, né? A culpa nunca é nossa, nós nunca assumimos a nossa real culpa. Isso não pode ser assim, porque quando nós observamos aqui que, como nós acabamos de ler, que os problemas foram ocasionados ali no povo de Israel, que estava morrendo 70 mil pessoas, nós, né, vemos ali que Davi, ele ficou totalmente com a cabeça, né, ficou completamente com a cabeça totalmente virada, ele ficou totalmente ali cabisbaixo, né, acabrunhado com aquela situação, sabe? Aí ele queria resolver o problema. Meu irmão, na hora que o problema estoura, sabe, não necessitaria de Davi estar passando por aquilo, né? Na hora que o problema estoura, meu Deus do céu, né? Aí quer achar solução. Vou achar a solução agora. Porque agora quer a solução. Meu irmão, por que não obedeceu a Deus antes? Por que não obedeceu? Por que não ouviu a voz de pessoas que são usadas por Deus? Por que não ouviu? Não quer ouvir? Então você, infelizmente, meu irmão e minha irmã, você vai se dar mal. Vai se dar muito mal. Aqui no versículo 6 diz assim: porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Então Joabe disse: vou deixar de fora Levi e Benjamim, porque essa contagem que Davi está querendo é muito absurda demais. Então essas duas tribos eu vou deixar de fora, porque é um absurdo. Então veja bem que aqui nós meditamos o seguinte, que se, mesmo que exista uma liderança, e essa liderança está errada, está fora da palavra de Deus, nós temos o direito de quê? De pegar e burlar essa liderança de acordo com a palavra de Deus. Você está entendendo? Não devo obedecer aquilo que a liderança fala se ela estiver errada. É isso que diz a palavra do Senhor. Tenho que respeitar a sua autoridade, tudo. Mas se estiver errada em alguma fase, em algum momento, e está errada segundo a palavra de Deus, eu tenho o direito, segundo a palavra de Deus, dentro daquilo que Deus me propõe, de pegar e desobedecer. Porque o próprio Pedro, né, ele pega e fala lá em Atos, né, que é melhor obedecer a Deus do que obedecer os homens, né? Então, meus irmãos, observe bem que é isso que a palavra de Deus nos fala. E Joabe, nesse momento, ele desobedeceu. Ele desobedeceu a Davi, não fez contagem de todo o povo, porque aquilo foi um absurdo. Ele estava dentro, estava certo daquilo que Deus havia falado, que não era para contar o povo. Você está entendendo? Olha só que coisa interessante, né? Agora eu fico pensando, quando Davi mandou Joabe colocar Urias na frente do exército para morrer, será que ali Joabe também não poderia ter desobedecido a Davi e deixado Urias vivo? Claro que poderia. Mas só que vemos que Joabe era uma pessoa gananciosa. Ele queria obedecer Davi para quê? Para querer o quê? Ter influência diante de Davi, não é? Ele poderia ter desobedecido e falar, não vou colocar Urias aqui não, porque isso aí é um absurdo. Ele fez isso aqui, não é? Dentro da palavra de Deus, em 1 Crônicas 21, versículo de número 6, ele fez isso. Então, isso é um precedente que nós observamos, que nós, se uma liderança, se alguém superior, se seja no emprego, seja onde for, se a pessoa estiver errada e nós estamos certos dentro da palavra de Deus,
e vendo que essa liderança está cometendo determinados erros dentro da palavra de Deus, e nós temos o quê? O dever de desobedecer. Ah, mas sabe o que é, meu filho? Sabe, eu sou dono dessa loja aqui, ó. Eu quero que você cobre uma porcentagem a mais daquilo que você está vendendo. Ah, porque eu quero que você faça as coisas debaixo do pano. Você tem o direito de desobedecer o seu patrão, porque isso é desonesto diante de Deus. Você está entendendo? Então você tem esse direito de desobedecer. Não vou fazer isso daí porque a palavra de Deus, né, me diz que eu não devo fazer esse tipo de situação, porque isso é uma falcatrua diante de Deus. Isso é errado diante de Deus. Eu não vou obedecer ao meu patrão por causa disso. Tá entendendo, meu irmão? Tá entendendo? Se você estiver dentro da palavra de Deus. Agora é claro, né? Se você estiver errado, você tem que obedecer o seu patrão. Se ele também estiver dentro da palavra de Deus. Você está entendendo? Temos que entender. Porque foi isso que Joabe fez, né? No versículo de número 7, a palavra do Senhor diz assim: este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então veja bem que tanto Joabe quanto Deus, veja bem que Joabe estava dentro daquilo que Deus havia lhe dito, né? Mas aí vem as consequências. Ah, meu Deus do céu, não quero consequências. Tá certo que eu sou bonzão, gostosão. Agora, sabe? Ah, agora, né? Olha só o que diz a palavra do Senhor, né? Olha só. Aqui no versículo de número 8, a palavra do Senhor já fala que Davi já reconhece que ele errou. Meu Deus do céu. Quando nós reconhecemos que erramos, parece que caiu um balde de água fria, né? A gente achou que estava fazendo as coisas certas, que estava no auge, aquele negócio todo, que estava fazendo, acontecendo. Agora no versículo 8, Davi já caiu um balde de água fria nele, já percebe. Nós percebemos quando nós estamos errados. É porque a dureza do coração, a soberba, a arrogância, a prepotência, não é? Não, isso aqui é meu colar. Essa prepotência, eu sou o cara, eu sou o bonzão. Mas chega um momento que a pessoa tem que reconhecer que está errada. Aqui Davi, no versículo de número 8, diz a palavra do Senhor. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora se servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Olha só, Davi, ele viu que estava procedendo loucamente. Ele caiu em si. A prepotência, a arrogância, a dureza de coração, o ficar em cima do erro. Davi, ele reconheceu que estava errado. Assim nós, meus irmãos, temos que primeiramente observar. Será que isso está certo, meu Deus? Será? Vamos ser humildes, vamos ser quebrantados, porque toda vitória que nós adquirimos vem da parte de Deus. Você está entendendo? E aqui no versículo 9, Deus pegou e mandou quem? Mandou um profeta, mandou um vidente. Aí Davi, aí Deus começa a apertar os parafusos com relação a Davi. Por que Davi fez aquilo? Olha só. Aí no versículo de número 12, a palavra de Deus continua. Ou 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que a resposta hei de dar a quem me enviou. Então observe bem que Deus lançou 3 sentenças a Davi, né? E observamos o que acontece no versículo 13. Diz assim: e disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Agora Davi está com o quê? Está com angústia. Está com angústia por aquilo que ele fez. É terrível, meus irmãos, né? Quando isso acontece conosco. E isso acaba acarretando muitos problemas com relação ao povo. Então, vemos aqui no versículo 14. Olha só. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70 mil homens. 70 mil pessoas já estavam morrendo. Às vezes, decisão que eu e você tomamos, pecado que eu e você fazemos, vai acarretar na nossa família.
não é? Que nem aconteceu com Jonas. Jonas estava fora da vontade de Deus e quase que o navio ele vai completamente sendo destroçado. Veja bem, não é? Por quê? Por causa de Jonas, o dorminhoco, aquele que é insubmisso à vontade de Deus. Que nós não sejamos insubmissos à vontade de Deus. Jonas é um exemplo daquilo que nós não devemos ser. Mas no final, graças a Deus, Jonas, ele foi, obedeceu a Deus e pregou em Nínive, não é? Até teve que entrar dentro do estômago de um grande peixe, né, para aprender. E muitas vezes nós temos que passar por vários problemas, várias situações até nós entrarmos ali naquilo que Deus requer de nossa vida, não é? Não é verdade? Então veja bem que foi isso que aconteceu com Davi. Vemos aqui nos versículos que se seguem que Davi, ele viu o anjo, né, ali entre os céus e a terra. E aquele anjo estava com uma espada apontando para o povo, e aquele povo estava sendo dizimado. 70.000 pessoas foram mortas. Aí Davi, ele cai aquilo no seu coração e ele fica muito arrependido, né? Ele se coloca que o povo não tinha culpa, mas era ele que era culpado. Meu irmão, vamos reconhecer a nossa culpa. Vamos pedir perdão a Deus. Vamos pedir perdão àquele que nós ofendemos. Você está entendendo? Porque foi isso que Davi ele fez, né, com relação aos problemas que estavam vindo ali em Israel por causa do pecado de Davi. Olha só, e o que acontece? Aí nós podemos observar aqui que Deus, vendo que estava acontecendo aquela grande coisa que estava destruindo o povo, Deus pegou e pediu para o anjo: pare com isso agora. E o anjo parou e a peste também parou. Aí nós observamos que Gate foi avisado pelo anjo para que Davi fizesse um sacrifício diante do Senhor, para que aquela maldição viesse a parar, né? Isso está no versículo 18. E Davi, ele subiu ali, no versículo de número 23, diz a palavra do Senhor assim: então disse Ornã a Davi: toma para ti e faça, ó rei, meu senhor, dele o que bem lhe parece aos seus olhos. E eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha e o trigo para oferta de manjares. Tudo dou. Então observe bem que Ornã, ele foi uma pessoa compreensiva, não é? Ele teve misericórdia de Davi, mesmo Davi sendo rei. E diz a palavra que Ornã se ajoelhou diante de Davi, vendo a sua autoridade. Meus irmãos, quando uma liderança falta, nós não podemos nos levantar contra ela. Muito pelo contrário. Se houve algum erro, uma falha, nós temos que fazer o quê? Nós temos que, junto dessa liderança, ver uma solução para aquele problema, que mesmo ela tenha feito aquele problema, nós devemos arranjar uma solução, nós devemos ser submissos, né? Nós devemos observar que a unção de Deus está sobre aquela liderança. Foi isso que Ornã fez, né? Ele não ficou apontando ali: eu não vou ajudar você nada, você que se vire, você não é rei, você que se vire com Deus aí, eu não quero saber, eu quero saber das minhas coisas. Vou saber das minhas coisas. Minhas coisas eu quero saber. Agora, aquilo que está acontecendo com Israel por causa da sua culpa, não foi isso que Ornã fez, não. Muito pelo contrário, ele se ajoelhou diante de Davi, ele reconheceu a autoridade de Davi, mesmo que Davi errou, você está entendendo? E procurou arranjar a solução para Davi, para aquele problema, para que Deus não amaldiçoasse o povo, para que Deus não matasse o povo. Olha só, que coisa tremenda, né? Que servo tremendo é esse daqui, né? Olha, Ornã realmente foi um homem de caráter, né? E ele pegou, disponibilizou tudo. Além de querer dar o terreno, observemos que ele, ainda por cima, ele pegou e disponibilizou o sacrifício, a madeira para o sacrifício. Olha só que coisa tremenda, né, meus irmãos? Que nós viemos a ser solução para os problemas e não viemos a causar mais problemas. Não quero saber de liderança, não quero saber de ninguém. Sou eu o cara, e pronto, e acabou. Meu Deus do céu. Olha só. No versículo 24, como nós podemos observar, diz assim a palavra do Senhor: e disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor o quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para
que não ofereça holocausto sem custo. Ou seja, não, eu quero sacrifício. Eu quero fazer algum sacrifício. Fui eu que errei, eu que falhei. Meu irmão, a melhor coisa que existe é quando nós cometemos um erro e nós procuramos a restituição da pessoa. Ah, eu cometi esse erro aí, cometi esse agravo, eu peguei um negócio emprestado, não devolvo. Ah, porque sabe o que é? Eu peguei e sumi uma ferramenta. Sabe o que é? Eu peguei e falei mal da pessoa. Eu peguei e meti o mal na pessoa, sabe? Eu peguei e fiz coisa errada contra a pessoa. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber, não estou nem aí, meu irmão. Olha o que Davi fez. Davi, não, eu quero algo que custe, porque fui eu que errei, fui eu que falei, agora eu quero algo que custe. Isso é realmente um homem segundo o coração de Deus. É quando reconhece que erra, que falha, mas ele quer todo momento restituir. Olha, me perdoe. Olha, se eu tirei alguma coisa de você, eu quero pagar. Olha, se eu não posso pagar tudo agora, eu vou pagar parceladamente. Vamos entrar em acordo, mas eu não posso ficar com essa falta diante de Deus. Porque falta, meu irmão, não é meramente eu pegar e pedir perdão. Eu tenho que restituir de alguma forma. Você está entendendo? Quando isso for possível, ou entrar em acordo com a pessoa, não é? Pedir perdão, sabe? Tudo isso faz parte do perdão, uma atitude, como nós aprendemos no outro vídeo, que arrependimento. O arrependimento, ela vem o arrependimento, mas também atrás do arrependimento vem a restituição. Você está entendendo? Vem a restituição, vem o acordo, vem o perdão, vem a misericórdia, não é? E aprendemos o quê? Que arrependimento é justamente a mesma palavra que está lá em Romanos 12, né? Que significa o quê? Significa metanoia, é mudar de posição, é mudar de mentalidade. Então arrependimento é isso também, como nós podemos observar. Olha só, e foi isso que Davi fez. Foi isso que Davi fez. Um grande servo de Deus, Davi, errou, falhou, fez o que fez, mas ele procurava se arrepender. Que nós venhamos a ser como Davi. E vemos, para finalizar, que Davi, ele fez esse tipo de atitude e o Senhor tirou a maldição de sobre o povo. Qual é o tipo de maldição que está na sua casa? O que está acontecendo na sua casa? Qual a decisão que você tomou que foi loucamente diante do Senhor? Você tem chance, neste momento, de se arrepender. Eu tenho chance de me arrepender. Temos que fazer uma análise do nosso coração. Tá certo? Então vamos orar pedindo a misericórdia de Deus. Pai querido, Pai Santo, tenha misericórdia de nós. Direciona-nos na sua presença e na sua graça. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Não sei o que o meu irmão e minha irmã está sofrendo por causa de decisões erradas, que está comprometendo totalmente a sua família. Eu não sei o problema que está assolando, mas o Senhor, a todo momento o Senhor avisou, o Senhor disse, ó, não faça isso, isso está errado, isso não é do meu agrado, mas de repente pegou e fez. Mas o Senhor é poderoso para restituir, meu Pai. Que haja arrependimento, que haja conversão em nosso coração, porque todos nós somos pecadores e necessitamos da Tua misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, que a paz de Cristo esteja, meu Pai, tomando este coração e que ele venha saber, que ela venha saber que é importante para Deus, mas existe o arrependimento, a metanoia, mudança de mente. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém, Jesus, e graças a Deus. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que desfrutou. O Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Assembleia de Deus Central de Iguape tem feito a sua parte em anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso convidamos você a participar de um de nossos cultos. Domingo Escola Bíblica Dominical às 8h30 e à tarde às 17h30, culto de louvor e adoração a Deus. Terça, às 19h, culto de oração. Quarta, às 17h30, culto de ensino bíblico. Sábado, às 18h30, culto online, pelo youtube.com. Nosso endereço:
Rua 9 de Julho 169 Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.